Nesse tutorial, nós iremos iniciar o processo de redução de dados para gerar uma curva de luz. Primeiro, eu vou acessar aqui o meu diretório Spectrum. E nós temos aqui o init.sas, o ccf.cif e o sun.sas. Caso você não saiba como gerar o sun.sas e o ccf.cif, deve assistir o vídeo tutorial sobre como gerar uma curva de luz. Como eu já tenho meus arquivos aqui, eu vou editar mais uma vez e comentar as linhas cif, build e odf indies, pois eu não quero baixar esses arquivos novamente. Então vou executar o init.sas. Pronto, tá aqui meu sun.sas, meu ccf.cif, tudo ok. Agora vamos à página do tutorial. Na aba Data Analysis, How to use SAS, Data Analysis, que haverão vários tutoriais e nós utilizaremos esse aqui: extração de um espectro da câmera PN para fontes pontuais. Como esse processo é um pouco mais complicado e também recomendando para a curva de luz, é interessante que nós criemos um arquivo de texto com todos esses comandos, até porque são comandos que irão ser repetidos com frequência, então ter que ficar digitando no terminal não é viável. Então nós vamos criar aqui um arquivo. Vou criar com o próprio gedit um arquivo chamado script.txt e eu vou salvar todos os meus comandos aqui. Como, por exemplo, uma nova aba, vou executar novamente o init.sas. E agora vamos ao tutorial. O primeiro passo é limpar o nosso arquivo de eventos. Nós temos um link aqui que direciona para essa página. E nós temos aqui um procedimento. Bom, o primeiro passo é selecionar uma tabela de eventos que nós já temos. Caso não saiba como gerar a sua tabela de eventos, assistir o vídeo da curva de luz. Essa tabela de eventos vai gerar um novo arquivo de saída binado. Aqui nós selecionamos o tamanho do bin. E por último vamos selecionar uma expressão que ela vai variar dependendo se você está trabalhando com uma das câmeras MOS ou com a PN. No nosso caso, como é a PN, nós utilizaremos este comando aqui de baixo. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar toda essa expressão, vou colar no meu arquivo de texto e onde tem aqui selecionar a expressão, eu vou colocar a minha expressão que deve ser utilizada para a câmera PN, que é a que nós estamos utilizando. Pronto. O que significa essa expressão que nós acrescentamos agora? Nós estamos dizendo que nós selecionaremos apenas eventos com energias entre 10 e 12 keV. E com um padrão igual a 0, que são eventos sinalizados como confiáveis. Mas o nome da minha tabela de eventos não é pic.fits. A minha tabela está lá no meu diretório work. Dá uma olhada aqui. A minha tabela de eventos é essa aqui. É PNS003. Aqui um Ctrl Shift C. Lembrando que como está em outro diretório,
colocar aqui ponto, barra, work e o nome do meu arquivo de eventos. Pronto, feito isso, a minha binagem vai ser essa mesma. Eu vou pegar todo esse comando, vou copiar e vou colar aqui na minha pasta de trabalho chamada Spectrum. Ele gerou aqui, é um ls. Agora nós temos esse arquivo aqui de saída, Rate Epic. O passo agora é plotar esse arquivo que nós geramos. Vou utilizar aqui o dsplot. E eliminar eventuais flashes. Aqui nós vamos fazer isso. Para isso nós iremos utilizar esse comando tab gtgen. Ele vai pegar a nossa tabela e vai acrescentar uma expressão aqui que ela também é única, tanto para MOS como para PN. Nós temos aqui, para MOS nós devemos utilizar a taxa de contagem como menor ou igual que 0,35 e para a PN menor ou igual que 0,4. Isto é, nós iremos eliminar todos esses flags aqui. Claro que esses valores podem ser ajustados, mas um valor padrão recomendado é esse aí. Então nós vamos copiar aqui esse comando splot que eu esqueci, colar aqui embaixo. Vamos colocar o tab GTI. E onde tem aqui essa expressão, nós iremos substituir pelo valor na câmera PN. E o resultado vai ser esse novo arquivo aqui, Epic GTI Fits. Como eu não alterei o valor como eu não alterei o nome da minha tabela, vai continuar assim mesmo. Vamos copiar e colar aqui no terminal. Pronto. Um ls, ele criou aqui o nosso Epic GTI. Vamos ao próximo passo. Ele vai pegar a nossa lista de eventos original, vai criar um novo arquivo limpo, Epic Clean. Através dessa expressão aqui, que vai relacionar o nosso arquivo GTI e o tempo. Ou seja, esse arquivo Epic Clean é que vai conter os nossos arquivos filtrados e prontos para serem utilizados para gerar nosso Spectrum. Então eu vou pegar aqui o nosso comando, vou colar aqui embaixo e no lugar dessa expressão eu vou utilizar o comando respectivo à câmera PN. Pronto. E aqui no lugar do Epic Fits tem que ser o nosso arquivo original. Pronto. Agora a gente copia tudo.
cola aqui. Pronto, ele está filtrando. Terminou. Agora de dar uma olhada aqui, nós temos o nosso Epic Clean, nosso arquivo de eventos filtrados. Agora nós podemos voltar ao tutorial inicial. Com o nosso arquivo limpo, com a nossa lista de eventos limpa, nós vamos binar esse arquivo e gerar uma imagem de saída chamada pn_image através do comando evselect. Dá um Ctrl C, colar no nosso script. Mas com um detalhe, sempre reparar no nome do arquivo. O meu arquivo limpo se chama Epic Clean. Então, aqui na tabela, nós temos que mudar o nome do arquivo para o seu valor respectivo. Agora vamos colar esse comando no terminal. Eu não vou mexer no tamanho do bin, mas ele pode ser alterado. Tá aqui. Pronto. Com esse aqui, ele criou um arquivo chamado pn_image.fits. Esse comando aqui, image display, provavelmente não vai funcionar, mas ele vai pegar a nossa imagem gerada e vai mostrar no DS9. Tentar aqui, Ctrl Shift V. Bom, eu vou abrir aqui uma nova aba do terminal, DS9. Arquivo, abrir, pn_image, mudar aqui escala. Pronto, aqui está a nossa imagem limpa. Então, o que é que se deve fazer? Nós devemos selecionar uma região que contenha a fonte com que se deseja trabalhar. Bom, assim como no tutorial da curva de luz, eu vou gerar um espectro para essa fonte aqui pontual. Vou dar aqui um zoom. Vou criar um círculo aqui em torno dessa fonte e vou dar 2 cliques para ver as informações desse círculo que nós geramos. Vamos trocar aqui as coordenadas de FK5 para físico, tanto as coordenadas do centro como do raio, e vamos guardar esses valores. Tá. Com a região selecionada, nós vamos extrair um espectro da fonte. Através desse comando aqui, ele vai pegar o nosso arquivo limpo, vai gerar um espectro com o determinado tamanho de bin, que é ajustado pelo usuário, número de canais e as coordenadas do objeto. Então, eu vou copiar aqui nosso comando, colocar aqui no script. Oh, sim, esqueci do DS9 aqui. DS9. E aqui eu vou trocar o nome da minha tabela, que a minha tabela se chama epicclean.fits. E vou trocar as coordenadas do meu objeto de acordo com o meu círculo aqui.
Eu tenho esses valores, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl C, Ctrl V. Pronto, agora nós vamos copiar esse comando e colar lá na nossa aba do trabalho do terminal. Pronto. Terminou, dá uma olhada aqui, ele criou um espectro da fonte. Agora, de forma análoga, nós iremos fazer a mesma coisa, mas para o background. Então, novamente, nós devemos vir aqui no nosso arquivo, selecionar uma região que não contenha alvos. Quanto maior a região, melhor. Clicar 2 vezes, mudar as coordenadas de FK5 para físico e guardar esses dados. Eu vou copiar aqui o comando. Cola aqui. Novamente, o nome da minha tabela não é PNClean, e sim EPIC-Clean. Então, vamos corrigir isso. A saída, o nome de saída está ok. E as coordenadas do meu objeto também tem que ser trocadas. Agora substituindo pelas coordenadas da região do background. Pronto, tudo colado. Agora é só rodar, mandar rodar o comando. Dá um ls e tá aqui o espectro do background. Com isso agora, o que nós temos que fazer é calcular a área da fonte e do background. Para isso nós utilizaremos o comando backscale, tanto para a fonte quanto para o background. Vamos colocar esses comandos aqui no script. Lembrando que a minha tabela de eventos se chama EPIC-Clean. Então, vou substituir aqui por EPIC-Clean em ambos os comandos, tanto para a fonte quanto para o background. Vamos mandar rodar esses dois comandos. Ele terminou, e a mesma coisa para o background. O próximo passo é gerar uma matriz de redistribuição. Para isso, nós utilizaremos o comando rmfgen. O resultado desse comando é uma matriz de redistribuição da fonte. Então, nós vamos mandar gerar esse arquivo. Não vai sofrer nenhuma alteração, pois o nome do meu espectro da fonte já está correto. Então, vou mandar gerar aqui.
concluiu não LS, nós temos aqui nosso PNRMF. E agora nós vamos gerar um arquivo de redistribuição auxiliar, utilizando o comando arfg. Ele vai utilizar o nosso espectro da fonte, vai gerar um arquivo chamado pnarf. Ele vai utilizar o nosso espectro da fonte e vai gerar um arquivo chamado pnarf. Então, vamos copiar esse comando para o nosso script. A fonte está certa, mas o meu arquivo de eventos é o epic clean. Pronto, vamos utilizar esse comando. Um detalhe, se a fonte não for pontual e sim uma fonte extensa, essa última entrada aqui, esse último comando detMapType, deve ser substituído por esses 3 comandos aqui acima. Como a fonte que eu estou tratando é uma fonte pontual, não faremos nenhuma alteração. Então, então vamos copiar aqui o comando arfg. Então ls, tá aqui o meu arquivo pnarf. Com os espectros da fonte, do background e as matrizes de redistribuição, agora nós vamos combinar todos os resultados e gerar um espectro intrínseco da fonte menos background. Para isso nós vamos utilizar o comando specgroup, com as entradas da fonte, o número de contagens, os arquivos RMF, ARF, o espectro do background, e a saída vai ser chamada PN Spectrum GRP, que pode ser alterado a qualquer momento pelo usuário. Então vamos copiar esse último comando para o nosso script. Todas as entradas já estão de acordo. Vamos copiar, colar no terminal. Pronto, processo rápido. E tá aqui PN Spectrum GRP Group. O último passo agora é fitar o espectro agrupado, que será tratado no próximo tutorial.